Eu sou o Anderson. Eu sou a Maju. E eu sou a Bruna. E você está no PMOcast. Estamos aqui para dividir um pouco da nossa vivência em projetos, nossos aprendizados e até mesmo nossos erros. Por que não? Topa? Bora com a gente. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, bem-vindo a mais esse terceiro episódio do nosso podcast. Então, a ideia hoje é a gente comentar um pouquinho com vocês alguns soft skills necessários na gestão de projetos. O nosso foco vai ser em gestão de mudanças, gestão de conflitos e a importância da comunicação, né, para unir esses pontos. Anderson, introduz pra gente um pouquinho o que é tua visão de gestão de mudanças aí em projetos. O fato de a gente falar em projeto já significa que nós temos transformação, porque o projeto ele é tipicamente um agente transformador. E nós, na parte de gestão, nós somos os principais agentes dessa transformação. Eu diria que está nas nossas mãos cuidar, fazer a gestão também dessa transformação. E quando a gente fala em transformar, em fazer transição de alguma coisa, existem projetos menos complexos, existem atividades ou momentos que são menos complexos e que até você pode levar isso de uma forma mais livre. Mas quando você tem um projeto mais complexo que envolve eventualmente um negócio que tem múltiplas divisões, que tem diversidade de pessoas, e você tem alguma mudança, alguma transformação significativa, você precisa ter uma abordagem para isso, para fazer isso acontecer. E é nisso que a gente pode colocar como base para definir o que é a gestão de mudança. Então, é algo que você vai fazer de maneira sistemática para garantir sucesso nessa transição ou nessa transformação. A gente já sabendo que mudanças podem ser coisas boas para todos, podem ser coisas médias para todos e podem ser coisas, infelizmente, em alguns momentos, podem ser ruins para alguns ou para muitas pessoas. Então, dependendo daquilo que você está transformando. Como a gente pode ilustrar isso? Olha, acho que você tem alguma coisa preparada mudanças, aí. Eu estava aqui inclusive tomando nota sobre algumas coisas que a gente tem que comentar hoje. E óbvio, isso é um exemplo muito simples. Eu sou destro, então estava escrevendo aqui com a mão direita e isso para mim é algo tranquilo. Eu até vou passar aqui para a Maju para ela fazer essa experiência. Você é destra ou você é canhota? Eu sou destra. Então, você vai escrever com a mão esquerda. Com a mão esquerda, por favor. Acho que vai ficar um pouquinho feio. Nem sei como pegar a caneta. Ai, meu Deus. Pode ser só o Maria? Vamos lá, Maju, vamos ilustrar melhor. Vai, escreve aqui, Maju com a mão direita e depois você vai escrever Maju com a mão esquerda. Mas tenta fazer grande, hein? Mão direita. Agora com a esquerda, bem bonito. Quer que ajude a segurar? Por favor. Pra quem não tá vendo, só ouvindo a gente, tá desafiador aqui pra Maju. Bastante. A gente tá com uma simples folha de papel, pra quem não tá vendo, a gente tá com uma folha de papel e a Maju tá escrevendo com a mão direita, que é o que a gente fala é a mão boa, e com a mão esquerda, que é a mão que é usada só às vezes pra pegar o metrô. Algumas coisas. Não tão treinada assim. Não tão treinada assim. O de baixo, que é com a mão esquerda, parece que uma criança que escreveu. Tudo então, a gente pode até mostrar o resultado, para quem não está vendo. A palavra de cima está bem estruturada, as letras estão bem arrumadinhas, a distância, e a palavra de baixo é melhor nem comentar. Mas, Maju, qual foi a sensação, rapidamente, quando você teve que escrever com a mão esquerda? É desafiador, difícil. Até porque a gente não tá acostumado, eu não tô acostumada a escrever com a mão esquerda. Então a gente fica um pouquinho... como eu posso dizer? É uma mudança um pouquinho drástica pra gente que não escreve com a mão esquerda. Eu acho que... Sem jeito. Exato. É mais ou menos isso que acontece no dia a dia. Quando uma mudança chega, quando um projeto traz uma transformação, é mais ou menos assim.
E é normal, é absolutamente normal. As pessoas passam por esse processo de, inicialmente, puxa, não vou conseguir fazer isso aqui não é meu jeito de ser, isso aqui é muito diferente, isso aqui é complicado. Mas no final das contas, é o processo da mudança. As coisas vão caminhando, elas vão se ajustando e você vai se adaptando. É óbvio que algumas pessoas vão ter muito mais dificuldade de fazer isso, né, Bruna? A gente sabe. Um projeto é muito comum. Dependendo da mudança, é algo que você precisa trabalhar muito, muito. Você precisa fazer realmente algo sistemático e é por isso que a gestão de mudança é tão importante. Dá um cuidado especial para essa abordagem que vai nos ajudar a passar por essa fase de transição, que é normal no ser humano. Negar, jogar contra, se recusar a fazer as coisas, ficar em choque. Então isso é um processo, é uma curva que te leva desde o momento que você está até o momento novo, que é aquela transição. Aí já comentando do outro tema que a gente trouxe para falar um pouquinho hoje, a mudança em si ela pode gerar conflito também. Então, eu acho que vale comentar primeiro aí, quando a gente pensa em conflito, a gente sempre pensa em algo negativo, né? E não necessariamente. Então, conflito a gente pode caracterizar ele como construtivo ou destrutivo. Vai muito da forma como a gente lida com ele e como a gente direciona. Então, e por que, né, que surge o conflito? Então, a gente tem aí divergência de opiniões, valores, cultura, estilo de comunicação. Isso impacta muito, influencia muito na forma que as pessoas lidam com as coisas e a gente ali em projetos está o tempo todo lidando com pessoas, né? Então, que a gente sempre busque conflitos construtivos. E para isso acontecer, a gente tem que estar aberto a escutar as pessoas e buscar ali não o que é melhor para mim, mas buscar o que é melhor para todo mundo, que a gente sempre fala em ganha-ganha, né? Então, hoje, para ilustrar aqui, quem não está vendo a gente de novo, então vou comentar, eu tô com a camiseta do meu time, que é do Palmeiras, meu time de futebol. E então eu vim com ela para causar um conflito aqui, porque aqui a gente tem uma pessoa que torce pro Fluminense e o Anderson pro Flamengo, Flamengo, né? Pro Flamengo. Já começou o conflito, já falou até o time já errado. Foi de propósito. Já chutou o balde, né? E o Anderson que é fanático. Eu não ia admitir isso, eu falei até que eu não ia gravar mais esse podcast, mas eu trouxe aqui, ó, algo... Para quem não tá vendo, é lógico, né? Se tem alguém do Palmeiras aqui, tinha que ter alguém do Coringão. Então, é uma rivalidade para quem não sabe, para quem não entende um pouco, mas é um conflito de torcida muito comum no Brasil. É uma rivalidade grande que existe entre os dois times de São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Mas existem outros exemplos. Então, para quem não é aqui do Brasil, temos quem vê seleções jogando futebol... Tem o famoso conflito entre Brasil e Argentina, a famosa rivalidade entre os dois países, também é muito comum. Nas Copas do Mundo hoje a gente vê muito essa rivalidade aparecendo, com times europeus também. Então é só para ilustrar um pouco que o conflito surge dessa divergência de ideias, de interesses, né? E como a Bruna falou, nem sempre é negativo. Isso é um cuidado que a gente tem que ter e até foi bacana essa história do time de futebol. Porque essa divergência no futebol, vocês já perceberam que às vezes traz muitos efeitos negativos. O que é algo que deveria ser uma brincadeira, que deveria ser algo saudável, às vezes se torna motivo de brigas feias, de desentendimentos feios que acabam muito mal. E para ilustrar também que no dia a dia de um projeto isso também pode acontecer. Se você não souber tratar bem o conflito, porque eles obviamente têm que acontecer, e para o bem do projeto, para o bem de soluções novas, essas divergências são muito boas para arejar o ar, trazer coisas novas. E o fato de você muitas vezes evitar o conflito pode te limitar muito naquilo que você vai atingir. Você podia atingir voos mais altos se você deixasse o conflito ser tratado de uma forma um pouco mais ampla, mais controlada, com bom senso, porque isso é fundamental. Eu tenho a tendência de buscar o lado mais conciliador. Eu me considero alguém conciliador. E o fato de ser conciliador, em excesso também, pode te levar a evitar muito o conflito. Se você evita o conflito, você perde às vezes a oportunidade de ter esses momentos de
ideias novas, de divergência mesmo de opiniões que podem te trazer outros caminhos. Exato. Bom, depois dessa introdução, acho que a gente pode começar com as perguntas. Então vamos lá para a primeira. E como que a comunicação acaba se correlacionando com esses dois temas, com a gestão de conflito e até mesmo com a gestão de mudança? Como eu posso comentar? É a chave. Então, se você não tem uma boa comunicação, você não vai fazer uma boa gestão de mudanças e você vai ter conflitos destrutivos, né? Os negativos que a gente fala. Então, e daí a gente sempre comenta da importância de, primeira coisa, ser transparente com as pessoas. Às vezes em projeto a gente tem situações super difíceis que a gente, ou mudanças que vão impactar a vida das pessoas, que a gente tem que saber a forma que a gente comunica, o momento certo que a gente comunica, para quem que a gente comunica. Então, imagina que situação desagradável se eu tenho uma comunicação que vai impactar os funcionários da Henkel e tudo mais, e essa informação ela acaba indo para o mercado externo, para clientes, para fornecedores, antes mesmo de ser comunicado para os funcionários da Henkel. Então, imagina aí a resistência que vai gerar, o conflito que vai gerar, porque nasceu errado. Por quê? Por uma comunicação não efetiva. Qual que é a tua visão, Anderson? Para mim, eu concordo totalmente com isso, porque a comunicação ela é fundamental. A gente resolveu unir esses três pontos porque eles são pilares, eles têm uma interação muito grande entre eles. E é nessa questão de conflito, não se consegue resolver um conflito sem uma boa comunicação. E, aliás, muitas vezes, você pode evitar um conflito indesejável. E no caso da gestão de mudança, a comunicação, se ela é bem feita, você evita esses conflitos indesejáveis. A gestão de mudança deve proporcionar o bom diálogo entre as pessoas, a boa discussão de ideias, para que essa mudança possa ter uma transição boa. E se a gente fizer isso, certamente nós vamos ter conflitos mais positivos do que negativos, e essa transição, essa transformação vai ser muito mais tranquila. E não é só a comunicação, ela é um dos pilares. Dependendo do caso, como é uma abordagem sistemática, a gente precisa implementar outras coisas. Mas, tipicamente, capacitando as pessoas, fazendo uma boa comunicação. Então, capacitar ao mesmo tempo é comunicar bem o que está acontecendo, fazer com que todas as pessoas falem a mesma língua sobre aquela transformação. Isso é outra coisa importante. A gente não pode implementar uma boa transformação onde cada pessoa entende a transformação de um jeito. Todos têm que entender muito bem. E não se faz isso sem uma comunicação muito bem feita, estruturada, especialmente, como a gente está falando de gestão de projeto, uma comunicação planejada. Tem que ser planejada. Indo para a nossa segunda pergunta, vocês sabem de alguma ferramenta ou alguma técnica que poderia auxiliar nesses 3 fatores? Bruna, no treinamento recente você viu uma dessas... Foi. Inclusive o treinamento de gestão de conflitos. Para conflitos, tem uma ferramenta aqui que chama FOFSCA. É uma sigla em inglês, que significa o F, Facts. Então, é basicamente você levantar os fatos, né? Levantar a primeira coisa, entender qual que é o conflito. Depois, você extrair as opiniões disso. Então, o O de opinions. O outro F de feelings. Então, colocar ali quais são os sentimentos que envolvem aquilo. Deixar isso também, porque gestão de conflitos envolve, né, muito sentimento. Até por isso, às vezes, a gente acaba, como o Anderson comentou, extrapolando um pouquinho, porque os sentimentos falam mais alto do que a razão, né? Também a gente tem o S, que significa soluções. Então, uma vez que a gente discutiu, entendeu o problema, quais são as soluções possíveis que eu tenho ali, pensando no coletivo, no que é melhor para todo mundo, para a gente focar em ganha-ganha. O C, que significa commitment, então eu tenho comprometimento que das soluções que a gente identificou, a gente tem um acordo. Então, que todos que têm um papel naquele conflito vai cumprir esse acordo. E por último, é uma aliança. Então, a gente entendeu o conflito, buscou a solução, a gente tem um comprometimento de todos, então ali a gente fechou, selou um acordo. E é disso que a gente vai concluir o conflito dessa maneira, tá? Não sei se dá pra ver. Quem tá vendo o Anderson escreveu, mas de qualquer maneira, quem está só nos escutando,
A gente tem um material também de um treinamento que a gente fez que é com foco nesses 3 temas, então está disponível no nosso SharePoint também. E Anderson, acho que tem uma técnica bem famosa aqui na Henkel e que particularmente você gosta bastante, eu sei. Então compartilhe um pouquinho com a gente, para lidar com mudanças principalmente. É algo que a Henkel até capacitou várias pessoas, é o iceberg, que é uma técnica que eu participei dos workshops até para multiplicar o uso dessa técnica. E ela é interessante porque ela se baseia no fato de que os nossos comportamentos no dia a dia, nos projetos, nas iniciativas, no nosso trabalho, eles têm a ver com valores, com coisas que muitas vezes são invisíveis, como o iceberg mesmo. Você só vê aquela pontinha dele que fica fora da água e a maior parte dele está submerso, você não vê. E é baseada nisso, que nós temos atitudes, aquela parte que está aparecendo, que vem de valores, vem de coisas que estão dentro de nós, que muitas vezes estão escondidas para nós mesmos. E a gente às vezes para poder fazer uma análise, a gente faz um exercício com iceberg, onde você, a partir de um problema, de uma melhoria, de uma mudança que você quer fazer no seu time, seja ele pequeno ou grande, você começa a trabalhar, colocar isso no papel. É muito simples, você começa com perguntas na base, sobre o que vocês estão enfrentando, quais são as dificuldades, por que esse comportamento aparece, e você vai subindo até você conseguir explicar de onde vem aquele comportamento. Já que agora eu sei qual é a raiz desse comportamento, eu talvez possa mudá-lo, né? Eu posso implementar algo, eu posso mudar alguma coisa, fazer uma gestão de mudança em mim mesmo, para que eu consiga mudar, ou na própria equipe, algum problema que a equipe esteja vivendo, você consegue corrigir, uma vez que você começa a ver aquilo que estava oculto, do ponto de vista de time, você começa a trazer as soluções à tona e eventualmente mudar comportamentos que estão fazendo o time não desempenhar adequadamente as suas funções, ou não atingir o sucesso que era esperado. A gente viu, inclusive, um exemplo, se vocês pegarem o material da própria Henkel falando sobre o iceberg, a gente tem um exemplo sobre uma sessão de iceberg onde se fala de dificuldade de dar feedback para as pessoas, que às vezes é uma dificuldade que a gente tem. Você não consegue dar o feedback para a pessoa porque dos seus valores eu não quero magoar ninguém, eu não quero chatear ninguém, você esconde. E você, na verdade, não ajuda a pessoa, porque você não diz a verdade, você não diz para ela aquilo que ela precisa fazer para melhorar. Então você precisa trabalhar isso para que esse teu comportamento mude. Apesar de eu saber que eu tenho dificuldade, você quebrar essa dificuldade e começar a ser mais aberto, a dar feedbacks melhores, dar feedbacks mais abertos e, óbvio, ajudar no desenvolvimento das pessoas do seu time. E para a gente finalizar, então, tem algum conselho que vocês podem dar para os gestores de projetos ou até mesmo para a equipe de projetos, já que eles são agentes transformadores? Os projetos são agentes transformadores? Bom, no meu ponto de vista tem muito a ver com o que eu falei lá no começo. Eu acho que a primeira coisa, para mim, que eu mais prezo é ser transparente. Então, sejam transparentes, tragam as pessoas para perto de você, porque com isso você gera confiança. Gerando confiança, tudo fica mais fácil na gestão de projetos. São dois. Pensam nisso. Também, transparência para mim é um valor assim, muito, muito rico que a gente precisa cultivar. Se a gente tentar cultivar para que ele seja cada vez melhor. Porque ser transparente não é se você simplesmente ficar dizendo tudo para todo lado, mas é você saber ser autêntico, ser verdadeiro naquilo que você faz. E nessa questão de ser transparente, não significa, como eu acabei de dizer, não significa você sair falando qualquer coisa. A gente precisa pensar primeiro, antes de falar, antes de reagir. É importante dar uma pensada, por alguns segundos que seja. Nós sabemos que temos emoções dentro de nós, as emoções podem nos fazer, como eu comentei do iceberg, fazer a gente ter determinados comportamentos. As emoções estão aí, a gente não tem como evitar emoções, somos seres humanos. O que nós temos que saber é reconhecê-las no momento certo e saber como lidar com elas. E aí falar, se expressar, ser transparente, ser verdadeiro, mas com estratégia, com técnica, para que você consiga comunicar o necessário e consiga
obter o melhor dos conflitos, das discussões, das divergências de ideia, que vão trazer muitos benefícios para nós. Lembrando que sempre, nesses momentos de comunicação, é como nós estamos aqui, como também tem o Virgílio, que está aqui nos auxiliando na parte técnica, sempre aqui dando apoio para nós. A gente está aqui trabalhando, estamos aqui conversando uns com os outros, e ninguém sabe das emoções que estão em cada um. Nós podemos ter trazido problemas de casa, a gente pode estar enfrentando alguma dificuldade no próprio trabalho, e na hora de uma divergência de ideias, essas emoções que cada um traz podem se aflorar, podem ser exageradas até. Então a gente precisa ter muito cuidado, sempre considerar que existem outras pessoas, que num momento de equipe existe o outro, e quando a gente olha um pouco o outro, isso nos ajuda bastante a ter um ambiente harmonioso, um ambiente de convivência pacífica. E convivência pacífica não quer dizer não discutir nada, mas é discutir da maneira correta, buscando soluções, buscando um objetivo positivo para todos. Legal. Fechamos, Maju? Fechamos por hoje. Então tá bom. Gente, muito obrigada para quem nos assistiu, quem está nos ouvindo. Também agradeço muito pela participação de todos que estão aí, de certa forma, que vão nos assistir, vão nos ouvir. Agradecemos bastante por prestigiarem o PMO de Adesivos Latinoamérica da Henkel. E A até gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau. PMOcast é uma produção do PMO e Latam. Roteiro e legenda são do Anderson, Maju e da Bruna. Edição e trilha, Bruna e Maju. Suporte técnico, Virgílio Nogueira e Graphic Center. Até a próxima. Obrigada.